Quando eu cheguei no estúdio onde eu ia gravar o meu dia a dia, eu não estava preparado para aquela sala com as fotos do meu avô, as fotos do meu pai. Eu tive que respirar muitas vezes e pensar em outras coisas, porque senão eu ia despencar de choro. E quando eu começo a chorar, eu não paro. A história do meu avô, ou a história da minha profissão, eu reputo como uma história maravilhosa. O meu avô, negro, certo? Década de 50, ele trabalhava numa indústria química, lá atrás. À noite, ele fazia faxina no cartório. Nesse ambiente de cartório, faxina, à noite, as máquinas de escrever ficaram lá expostas. Ele começou a dedilhar a máquina de escrever. Alguém percebeu que ele tinha aptidão e facilidade para aquilo, falou um dia para ele: Marinho, em vez de você ficar fazendo isso que você está fazendo, me ajuda aqui. Eu vou te dar um texto para você datilografar. O pessoal começou a ver que ele tinha aptidão para aquilo. Alguns começaram a passar um determinado serviço para ele, e o serviço dele era um serviço limpo. Ele não borrava as escrituras. E isso começou a ser um divisor de águas para a vida dele, porque muitos escreventes começaram a pedir para que ele fizesse a cópia das escrituras. E um dia o tabelião, o José Cirilo, na época, chegou para ele e falou assim: eu gostei do seu trabalho. Aí o tabelião quis conhecê-lo. Nesse intervalo de tempo, meu pai começou a ajudá-lo. Meu pai tinha 12 para 13 anos, começou a estudar, virou um escrevente. A vida dele começou a melhorar daquele ponto e mudou a história da vida dele e da nossa família até hoje. O meu avô, meu velho doce, não tinha quem não gostasse dele. Eu fiz faculdade de engenharia, cursei até o 5º ano de engenharia química. Depois eu desisti da faculdade e ingressei no direito, que era uma vontade da família, porque todo mundo está no direito. Mas eu sempre fui uma pessoa de exatas. Mas já trabalhava no cartório, comecei como auxiliar, passei a escrevente em 1986. Quando eu era jovem escrevente, a pessoa que vai até o cartório, ela escolhe a pessoa que quer que atenda ela. Aconteceram várias vezes de eu ter que atender uma pessoa, a pessoa vir à minha direção e você perceber claramente a intranquilidade de ser atendida por mim, a ponto dela falar: eu esqueci um documento, eu volto outro dia. Mentira! Era só para não ser atendido por nós. Aquela questão racial que lá atrás ela era relevante, porque existe um racismo velado. Hoje está bem melhor, mas lá atrás era uma situação bem constrangedora e o negro sente na pele. Você sabe quando isso está latente, mesmo quando não é verbalizado, mas você sente. Então isso eu sentia. Hoje eu sinto menos, hoje eu sou mais velho, mais consolidado, consegui galgar um lugar que eu conquistei nesse quesito sozinho. Quando eu era escrevente no 28º, eu era escrevente número 1, porque quase que eu respondia por 30%, 25% da receita do cartório inteira. Então são essas coisas que vão te dando firmeza para saber que você está no lugar certo. E agora, o ano passado, hoje eu sou um tabelião substituto no 2º tabelião de notas de São Paulo. Para mim foi um reconhecimento de toda a minha carreira, porque eu fui convidado para ir para o 2º cartório e numa situação muito favorável. Pelo reconhecimento de todo o trabalho que eu fiz e toda a clientela que a gente conseguiu atender e atende até hoje. Se eu tive medo de fracassar, lógico que a gente pensa na possibilidade do não êxito, mas a gente tem que ter fé, acreditar e ter coragem para mudar. Algumas mudanças são necessárias e te tira da zona de conforto. E quando você sai da zona de conforto, isso tem duplo sentido. Ou você pode ir para cima, ou você pode ir para baixo. Mas quando você
tem ímpeto para ir para cima e buscar e conseguir conquistar diante de um desafio novo, isso é muito, muito gratificante. O mais importante para que você tenha sucesso na sua vida é você gostar do que você faz. Porque se você gosta do que você faz, se você reconhece aquela função como importante, você nunca vai querer parar. Eu tenho absoluta certeza que o meu avô, ele está radiante. Onde quer que ele esteja, ele está radiante e ele está presente com a gente. Eu tenho absoluta certeza disso.